transformação de fontes, a corrente I1, ou seja, esta corrente. Notem que essa corrente estou dando já o sentido dela. Ou seja, eu estou pedindo aqui com uma notação de corrente. Ela pode ser, portanto, positiva ou negativa. Se quando eu calcular essa corrente eu perceber que de fato ela está para cá, o meu resultado vai ser positivo. Agora, se eu, quando calcular essa corrente eu perceber que ela está ao contrário, aí eu tenho que colocar o menos. Isso é o que nós vimos ontem na nossa notação de corrente. Inclusive a resposta nós já temos aqui, né? Ela é negativa. Isso indica que a corrente na real está para lá. Temos um circuito misto, né? É um circuito misto. Não é nem circuito série, nem circuito paralelo, é um circuito misto. E é um circuito misto nosso aqui do módulo 2, tá? Contendo duas fontes. Aqui duas fontes iguais, iguais não, de mesma natureza, né? Duas fontes de tensão. Porém, eu não tenho como agrupar essas fontes, porque elas não estão em série. Por que que elas não estão em série? Porque eu tenho este nó aqui entre elas, tá? Não é por causa dos resistores, é porque eu tenho este nó. No momento que eu tenho um nó, a corrente se divide. Então, se a corrente se divide, a corrente que passa aqui não é a mesma corrente que passa lá. Logo, elas não estão em série. Então, eu não consigo ou somar, né, ou subtrair. Então, a única forma de eu calcular isto, certo? Com o que nós conhecemos até então, é usando transformação de fontes. Que vocês ainda não sabem análise de malhas, ainda não sabem teorema de Thevenin, não sabem teorema da superposição, ou análise nodal, que nós não vamos ver, né? Mas também tem análise nodal, tem outras técnicas de análise. Tá? Então, por enquanto, o único jeito é calcular com transformação de fontes. Tá? Não tem como vocês, vou calcular um R total, vou calcular corrente total. Não, esqueçam. Tendo mais de uma fonte no circuito, tá? E elas não podendo serem agrupadas, cara, o único jeito é usar essas ferramentas que a gente está vendo aqui no módulo 2, certo? E por enquanto temos apenas transformação de fontes. Então vamos ver o que nós vamos fazer aí. Isso aqui, pessoal, outro detalhe, tá? É na base da experiência. Quem ainda não tem experiência é na tentativa, né, de acerto ou de erro. O que eu quero dizer para vocês? Que vocês vão olhar de cara as fontes, tá? Aí vão olhar, aqui eu tenho fonte de tensão, beleza. Eu vou transformar a fonte de tensão para a fonte de corrente. São duas fontes de tensão que eu tenho aí, certo? E se depois eu transformar, eu conseguir agrupar essas fontes, eu vou deixar apenas uma fonte no circuito. E aí eu vou conseguir calcular aquela corrente ali de barbada, vocês vão ver. Certo? Só que, como aqui não tem outro jeito, fica mais fácil. Mas se tivesse, ao invés de duas fontes de tensões, tá? Duas fontes de tensão, uma fonte de tensão e uma de corrente, aí a gente fica às vezes sem saber por onde iniciar. O que eu faço? Eu transformo a fonte de tensão em corrente? Ou eu transformo a fonte de corrente em tensão? Porque não adianta eu transformar as duas. Porque aí vai dar no mesmo, eu não vou conseguir fazer nada. Mas eu vou transformar em um local que eu vou ter que ver se eu vou conseguir resolver o circuito. Com a experiência depois, vocês vão olhar o circuito e já saber o que tem que fazer. Mas como é que eu inicio se eu não tenho experiência? Né? Eu tenho que adquirir a minha experiência. É tentativa e erro. Tá? Então, transformo aqui. Consegui resolver? Beleza. Não consegui, não. Então, deixa essa quieta. Vou transformar outra. E assim tu vai indo até, como se fosse um quebra-cabeça, tá? Tu vai fazendo e vai experimentando, ó, que deu, que deu, que deu. Se não der, volta atrás, tá? É assim. Mas quando vocês tiverem experiência, vocês vão perceber que tu olha o circuito e já consegue ver o que tu vai fazer. E a experiência vocês só vão ter fazendo exercício, não é olhando eu fazer exercício, tá? Então vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa fonte aqui e vou transformar em fonte corrente. Eu vou transformar as duas em fonte corrente, tá?
Porque as duas têm uma resistência em série, ó, então eu posso. Essa aqui tem uma resistência em série, essa aqui tem uma resistência em série. E vou colocar, claro, né, respeitando a posição das correntes, ou seja, do positivo dessa fonte. Então, essa fonte aqui está me imprimindo uma corrente para cima e esta aqui também. Então, minhas fontes de corrente têm que estar assim. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vou pegar isto aqui, que está conectado entre esses dois pontos aqui, e vou transformar numa fonte de corrente em paralelo com o resistor em série e vou colocar ali. Depois, eu vou fazer essa outra parte aqui, ó. Vamos colocar em preto. Vou pegar esta fonte de corrente, de tensão, que está em série com essa resistência, e eles estão interligados entre esses dois pontos, e vou transformar numa fonte de corrente com o resistor em paralelo. Tá? E vou colocar depois entre esses dois pontos. Então, vou fazer separado, mas depois vou colocar de novo. Vou fazer em verde este primeiro aqui, tá? Então, vamos lá. Isso vai me resultar no seguinte, numa fonte de corrente no valor de, ó, 12 volts divididos por 20K. A fonte de tensão divididos por este resistor aqui. E o circuito vai ficar assim, ó. Uma fonte de corrente com a seta para cima, porque aquela corrente está para lá, em paralelo com aquele resistor. E aí eu vou colocar naqueles dois pontos ali que eu retirei eles, tá? Então, este resistor é o R2, que vale 20K. Por que eu estou conseguindo fazer isso, pessoal? Porque eu não quero saber o valor desta corrente, porque senão esta aqui seria a minha carga, tá? Eu quero saber a corrente aqui, e esta corrente ela passa também aqui. Então, a minha carga é o meu resistor 1. Ó, essa corrente 1 ela está passando aqui nesse resistor e depois vai para lá. Ó. É o meu I1. Então, este resistor aqui é a minha carga. Porque eu quero saber a corrente que passa nele. Eu estou na frente. Espera aí que eu tenho que sair daqui. Certo? Como é que eu calculo essa corrente? 12 por 20K. Cadê minha calculadora aqui? Aqui o meu celular. Vamos lá. 12 por 20. Das 0,6. Vamos ver. 12 divididos por 20. 0,6. Então aqui vai dar 0. Opa. Verde. 0,6, né? E o K está embaixo, então aqui vai ficar 1000. Depois vamos fazer aquilo ali que nós fizemos em preto, né? Para calcular essa parte em preto aqui. Ó, como é que eu vou calcular a corrente da minha fonte de corrente, tá? Vamos botar aqui, ó, corrente da fonte. Ali eu não coloquei, né? Corrente da fonte. Desculpa, que não é corrente, pessoal. É corrente, é fonte de tensão em corrente, tá certo? Corrente da fonte. Aqui seria o V da fonte também, né? O V da fonte. Aqui em preto, o V da fonte, que é 12 volts, divididos pela resistência que está em... Desculpa, aqui não é 20, aqui é... Aliás, não é 20 não, é 20, eu tinha botado 12, eu acho, né? Eu nem sei, mas é 20, né? A tensão dessa fonte aqui, ó, 20 volts, divididos por esse resistor.
Então, 20 volts divididos por 80K. 20 divididos por 80 dá 0,25 miliampere. Miliampere. Como é que vai ficar isso? Uma fonte de corrente no valor, então, de 0,25 mili. O resistor que está em série com aquela fonte de tensão, ele vai ficar em paralelo aqui com a fonte de corrente, 80K. E aí depois eu vou interligar no circuito ali naqueles pontos, tá? Aqui eu não tinha colocado, é 0,6 miliamperes. Então o que nós vamos fazer agora? Isso aqui, ó, vai entrar isto. E aqui vai entrar isto. E o circuito então vai ficar assim, ó. Vai ficar a minha resistência de carga, que nós deixamos ela intocada, né, para a gente poder calcular. R1 24K. E aqui, ó, nós vamos colocar aquelas transformações. Aqui vai a fonte. E aqui vai o resistor em paralelo. Fonte, então, de 0,6 miliamperes. E um resistor de 20K. E depois em preto vai o outro. A outra fonte. Também com a seta para cima, tá? Isso é muito importante, colocar a seta na posição certa, né? Essa corrente vale 0,25 miliamperes. E o resistor de 80K, né? 80. Opa. Não precisa ficar arriscando assim, gente. 80 kilo ohms. Isso aqui tá ligado aqui. Tá? Então, olha só como ficou o circuito, pessoal. Agora, nós temos aqui um negócio muito legal para nós, ó. Essas duas fontes de corrente, elas estão em paralelo. Ó, este conector da fonte está conectado no outro conector deste lado aqui. E do outro lado socorre também. Assim como esses dois resistores, aliás, os três, né? Este e este estão em paralelo. Só que essa é a nossa resistência de carga. Essa nós vamos deixar ela quietinha aqui, porque nós queremos saber este valor de corrente aqui desta anotação, que é o meu I1. O que nós vamos fazer agora? Este aqui nós vamos deixar intocável, porque é a nossa resistência de carga. O resto tudo, pessoal, nós vamos agrupar, porque tem duas fontes de corrente que estão em paralelo. As duas com a seta para cima, elas vão somar. Se as duas estivessem para baixo, elas vão somar também. Só que, claro, ficaria para baixo a seta da equivalente, né? Que neste caso vai ficar para cima. Se tivesse uma para cima e outra para baixo, nós iríamos diminuir. Isso nós vimos em associação de fonte de corrente ontem, tá? Fontes em paralelo. As setas no mesmo sentido somam, tanto faz se as duas para cima, as duas para baixo. Se uma tiver para cima e outra para baixo, aí elas vão subtrair. Mas e aí, qual é o sentido que vai prevalecer? O sentido de maior corrente. Mas neste caso as duas estão para cima, soma, né, e fica para cima também. Então o circuito vai ficar assim, ó. O resistor de 24K. Uma fonte de corrente com a seta para cima, no valor da soma daquelas duas ali, né, 0,6 com 0,25,
vai dar 0,85 miliamperes. E o resistor em paralelo, aqueles dois ali, nós vamos juntar e deixar um só. Aqui seria 20K em paralelo com 80K, que vai resultar em 16. Então, vai resultar num resistor de 16 ohms. Lembrando que nós queremos saber esta corrente para lá, que está sendo chamado de I1. Agora, olha esse circuito, pessoal. Nós temos uma fonte de corrente alimentando duas resistências em paralelo. Eu já posso aplicar um divisor de corrente aqui, por exemplo, e calcular esta corrente, que não vai ter esse sentido que está em amarelo, e sim este em vermelho. Porque aqui ela está subindo, ó, e aqui ela vai se dividir. Uma parte vem para cá e a outra parte vai ir para lá, contrário àquela I1. Certo? Então, já posso calcular direto aqui. É isso que está sendo pedido. Mas vocês poderiam, né? Claro, vai dar mais trabalho ainda, mas vocês poderiam pegar agora novamente esta fonte de corrente, que tem um resistor em paralelo que não é a resistência de carga, e transformar numa fonte de tensão. E aí pegar esse resistor e colocar em série. Aí vocês têm uma fonte de tensão, um resistor em série e mais outro resistor em série. Só que aí vocês iam aplicar divisores de tensão para calcular o valor desta tensão, né? E depois, por lei de Ohm, vocês calculariam a corrente. Certo? Mas não precisa, nós queremos saber a corrente, já vai direto. Tá? Assim como se estivesse pedindo a tensão, também poderia ser assim. Calcula a corrente, depois usa a lei de Ohm e acha a tensão. Tá? Então já dá para fazer por aqui já. Não precisa transformar de novo, mas poderia. Então agora, aplicando divisor de corrente para calcular a corrente no resistor 1, ó, vamos chamar de corrente no resistor 1, nem vamos chamar de I1. Tá? Depois a gente vê a questão da polaridade. Vou calcular. Oh, coisa séria, eu quero usar a caneta azul, tia. Azul. Então nós vamos calcular aqui por divisor de corrente o meu IR1. O IR1 vai ser duas resistências em paralelo alimentados por uma fonte de corrente de 0,85. Então, a corrente que vai dividir é o 0,85. Então, vai ser assim, ó, 0,85 mili vezes a outra resistência. Eu quero calcular essa corrente e vou usar outra, que é 16. Aqui não é 16 ohms, é 16K, tá? Ó, vou modificar aqui. Botei 16 ohms, mas tem um K aqui. 16 quilo ohms, tá? Então, vai ser 0,85 vezes o outro resistor, que é 16K, divididos pela soma das duas resistências que estão em paralelo, que é o 16K mais o 24K. E aí vamos lá para a calculadora. 0,34 miliamperes, tá? Então, aqui não é 0,5. 0,34 miliamperes. Aí um detalhe do sinal, ó. Então, se para cá ela é 0,34 mili, está perguntando para lá, fica menos 0,34 mili. Então, o meu I1, que está ao contrário do IR1, é menos 0,34 miliamperes. Escrevendo e vocês não estão enxergando. Aqui. Tá bem, pessoal? Então, o número 13 não é menos 0,5, sim 0,34 miliamperes. Então, é isso, pessoal. É assim que se utiliza a transformação de fontes, tá? É desta forma aí. Na folha tem outros exercícios, né? Então, tem outros exercícios, né, que é para fazer dessa forma. Ó, o 12. Ó,
Aqui já tem um mais complexo, ó. O 11. Tentem fazer esse exercício, tá? É isso que eu quero de vocês. Nós temos esse tipo de aula, mas eu preciso que vocês, ó, tia, vou fazer isso aqui, tá? Lembrando que aqui a minha carga é o resistor 1, ó. Ele está pedindo o meu, ó, tensão no resistor 1. Cadê o resistor 1? Aqui. Olha só, está pedindo esta tensão. Se está pedindo esta tensão, pessoal, este aqui é o meu resistor de carga. Isto aqui é o resistor de carga. Se é o meu resistor de carga, eu não posso transformar esta fonte de tensão em uma fonte de corrente, tá? Ó, eu tenho uma fonte de tensão e eu tenho uma resistência em série, mas essa resistência em série é a minha resistência de carga. Então, se é a minha resistência de carga, eu não vou poder transformar em fonte de corrente. Então, eu vou para as outras alternativas, tá? Deixo isso aqui quieto e venho para cá, por exemplo. Ó. Isto aqui eu posso transformar em fonte de tensão? Posso, porque eu tenho uma fonte de corrente e um resistor em paralelo, tá? Se vai resolver, bom, aí é outros 500, mas eu posso. Depois aqui, essa fonte de tensão, eu tenho um resistor em série. Eu posso transformar em fonte de corrente? Posso. Vai resolver? Não sei, mas eu posso. Aqui eu já digo que vai resolver. Porque eu vou poder juntar esse resistor com este. Tá? Certo? Eu vou poder juntar esse resistor com esse. Porque no momento que eu transformar isso aqui numa fonte de corrente, ó, vamos ver rapidinho aqui, ó. Eu vou ter aqui uma fonte de corrente com a seta para cima, e aquele resistor de 4 ohms ele vai estar em paralelo com a fonte de corrente. E como isso aí estava ligado aqui, ó, eu vou ter depois isso aqui entre esses dois pontos. E aí aquele resistor de 12 ohms vai estar aqui, ó. E aqui o de 4. E aí então eu vou conseguir juntar esses dois resistores. Ok? Então eu vou ter esses dois resistores juntos com essa fonte de corrente. Depois eu vou ter que transformar novamente para a fonte de tensão, porque aí essa fonte de corrente vai ter um resistor em paralelo, né? Vai estar aqui, ó, uma fonte de corrente e um resistor em paralelo. Depois tem um nó e tem outra fonte. Essas fontes não estão em paralelo. Então eu não vou poder juntar essas fontes de corrente. Então agora eu vou fazer de novo a volta para uma fonte de tensão. Aí eu transformo essa fonte de corrente em fonte de tensão com resistor em série. Se eu fizer o mesmo aqui, ó, aí eu vou ter duas fontes de tensão, né, em série e duas resistências em série. Aí eu posso agrupar as duas resistências e as duas fontes. E depois, novamente, eu vou ter que transformar para fonte de corrente de novo, porque aí o resistor vai ficar em paralelo com este. Eu vou poder juntar os resistores. E depois tem que fazer tudo de novo para fonte de tensão. E aí vai ficar um circuito com uma malha apenas. Uma fonte de tensão em série com resistor, e depois o outro resistor desta fonte de tensão, que estaria representando tudo isto, com uma resistência em série. E aí fica um circuito com uma malha apenas, com duas fontes de tensão em série. Eu consigo então calcular o que está sendo pedido aqui por divisor de tensão. Tá? Quem compreendeu as minhas explicações, consegue fazer isso aqui agora. Análise de circuitos, pessoal, só tem um jeito de aprender, tá? É fazendo os exercícios, não tem outro jeito.